Alô, meus amigos, minhas amigas, um grande abraço. Estamos chegando com o nosso Fé em Campo, programa que é apresentado toda quinta-feira, das 10 às 11 da noite, das 22 às 23 horas na quinta-feira, com a reprise na sexta-feira, a partir do meio-dia. Então, um abraço para você que está conosco, muito bom saber que você está com a gente nesta quinta e nesta sexta-feira. Eu espero que sejamos uma boa companhia para você. Sempre lembrando, como todas as vezes que eu entro aqui no estúdio, eu leio esta frase, né? Abba Pai Rádio Digital. Nós levamos aos ouvidos e aos olhos, mas é Deus quem leva ao coração. Essa é a nossa programação. E nós temos uma programação 24 horas por dia da nossa Abba Pai Rádio Digital. E vários programas já estão no ar, né? Como o Fé em Campo, que foi, eu acho que o segundo programa a entrar no ar na Abba Pai Rádio Digital. Então aqui nós entrevistamos pessoas ligadas ao esporte, né? Ao futebol, ao esporte de maneira geral, pessoas que trazem testemunhos de vida, né? Testemunhos de fé, pessoas mais conhecidas, menos conhecidas, não me importa, né? Todas têm a mesma importância, especialmente para Deus, não é verdade? Então um abraço muito grande para você que está em casa, para você que está no trabalho, para você que nos ouve pelo nosso aplicativo da Abba Pai Rádio Digital. Aliás, o aplicativo, né, o Pimpas, o aplicativo é da igreja. O aplicativo é da igreja Abba Pai Church. Aí você instala o seu aplicativo, tanto no sistema Android como o iOS, né? Nos telefones aí Samsung e outras marcas que tem que é Android, que são Android, como também no iOS, né? Que é para quem tem os iPhone. Então, o aplicativo é da Igreja Abba Pai Church. Quando você instala o aplicativo, na parte de cima, lá ali na abertura, quando abre o aplicativo, tem lá, é só dar o play, tem o sinal do play, você está ouvindo a Abba Pai Rádio Digital. Aí você pode mexer em qualquer coisa que você queira mexer, ver, olhar e tal, dentro do aplicativo, orações, mensagens e tudo mais, ouvindo a Abba Pai Rádio Digital. E você nos ouve, nos assiste também pelo nosso canal de YouTube. Aí é o canal de YouTube da Abba Pai Rádio Digital. Estamos aqui, eu e o Pimpas e eu, o Pimpas na operação técnica e eu apresentando o nosso Fé em Campo, que hoje entrevista um cara super gente boa, que deixou o seu nome marcado na história do Criciúma Esporte Clube, foi um dos grandes campeões daquele timaço que o Criciúma teve, né? O Criciúma campeão da Copa do Brasil 91, Criciúma da Libertadores, e que também certamente tem uma mensagem muito bacana para deixar para os nossos ouvintes, pela sua vida, não só a vida profissional, mas pela sua vida pessoal e pela sua vida cristã. Quem está conosco hoje é o Gelson, ex-jogador do Criciúma, que jogou naquele timaço, naquele meio de campo espetacular, né, que tinha o Criciúma. O Gelson, que além de ter jogado no Criciúma, foi técnico do Criciúma, mora em Itajaí. De lá ele veio para jogar no Criciúma, lembram? De Gelson e Jairo Lenzi? Então, e os dois vieram lá do Clube Náutico Marcílio Dias. O Gelson está conosco hoje, direto de Itajaí. E aí, Gelson, meu querido, tudo bem contigo? Muito bom ter você e a sua participação aqui. Eu estava conversando por mensagem ontem ainda com o pastor Telmo, aí falei para ele, pastor, vou entrevistar o Gelson, a gente vai conversar com ele no Fé em Campo desta quinta-feira. E aí eles, legal, gosto muito do Gelson. Um abraço, Gelson, tudo bem, meu querido? Tudo bom, Dante? Para mim é um prazer enorme, né? Falar ao telespectador e principalmente nesse momento, né? Criciúma é uma cidade que marcou a minha vida, né? Tanto profissional como espiritual. E poder participar desse programa teu, né? Junto com a Abba Pai, com o pastor Telmo, a pastora Viviane, pessoas que têm marcado junto com a sua equipe, né? Uma geração. E fico muito feliz de poder participar. Muito bom, muito bom. Você jogou quantos anos no Criciúma, Gelson? Eu joguei 5 anos, né? De 89 a 94. Na época que os jogadores ficavam vários anos no clube de futebol. Hoje é muito difícil. Por exemplo, hoje nós temos aqui o Rodrigo, goleiro. Desculpa, o Gustavo, goleiro, que está indo aí para, acho que é a terceira temporada dele, mas isso é muito difícil acontecer. Antigamente era normal, né? Além do Gelson, outros tantos ficaram muitos anos no Criciúma, né? Itá e outros tantos
É o vínculo, né? Vínculo com a A cidade, com o lei, clube, né? a Lei Pelé, né? A Lei Pelé, ela alterou, né? Trouxe essa mudança, né? E, e isso fez com que dificilmente hoje um atleta, né? Principalmente dos times menores, permanece muito tempo, né? Permanece aqueles que vencem, né? Que naturalmente conseguem fazer um contrato maior, né? Então, isso é que na verdade, vale, né? As mudanças, elas são normais dentro desse contexto, né? Eu, particularmente, vejo que os clubes têm muita dificuldade com esse processo, né? Porque tu não consegue sustentar, né? A maioria desses atletas, muitas vezes você faz um contrato de 3, 4 anos com esse atleta e, às vezes, cai de divisão e aí já não tem mais os recursos. Isso complica muito, né, para que o clube possa dar essa continuidade. É verdade, a gente hoje não tem mais essa possibilidade desse vínculo muito tempo, não. Até em alguns casos isso acontece, né? Por exemplo, agora em relação ao técnico do Criciúma, né? O Tencate já vai para a segunda temporada. Alguns jogadores para a segunda e até mesmo para a terceira. O Criciúma, nesse ponto, tem sido um pouco diferente daquilo que normalmente a gente vê, né, Gelson? A permanência e o tempo da permanência de um atleta, de um treinador, ela está condicionada às conquistas, né? Você conquistou, obviamente, você vai ganhar esse espaço, e foi isso que aconteceu naquela ocasião, naquela equipe, né, em 91. O trabalho já que houve, já desde 88, no término do Campeonato Brasileiro, onde fez uma reestruturação do clube, né, o Criciúma, e aí de 89 até 94, né, conseguiu trazer um clube vencedor, e isso fez com que a própria direção, a comunidade, o torcedor fizesse essa identificação. O Gelson, além do Criciúma, bom, antes de vir para o Criciúma, você já tinha jogado no Marcílio Dias ou já tinha jogado em outro clube antes de vir para o Criciúma? Não, eu comecei praticamente no futsal, né, de Itajaí. Gostava muito de jogar futsal e jogava as minhas peladinhas com atleta, com pessoas mais adultas, né? Eu era novo e conseguia jogar no meio dos adultos. Isso no futebol de campo. Mas no futsal eu joguei praticamente 2 anos, 3 anos no futsal. Eu era conhecido como um bom atleta no futsal, mas havia um sonho, né, a percorrer. E eu comecei, na verdade, a trabalhar na base do Marcílio Dias com 19 anos, muito tarde já, né? Anteriormente, eu trabalhava em Itajaí, num banco mercantil de São Paulo, a antiga Finasa. Eu era boy na época, e eu tenho um tio que mora em Cubatão, em Santos, e ele tem uma empresa. Ele queria me levar para fazer um teste no Santos. Onde eu saí daqui de Itajaí, acho que em 84, 85, e fui arriscar minha vida no Santos. Eu trabalhava meio período em Cubatão, uma empresa que o meu tio tinha, e o outro período eu ia fazer teste no Santos. Eu fiquei 3 meses fazendo teste no Santos e trabalhando com meu tio praticamente quase um ano. E quando nesses 3 meses eu não passei no teste, e eu também não quis ficar lá em Santos trabalhando com meu tio. E aí eu resolvi voltar para Itajaí, onde meu pai me desafiou a falar: Gelson, já que tu perdeu o ano, faz um teste no Marcílio. E onde eu fiz o teste no Marcílio foi onde que eu passei naquele teste. Eu não queria, não me identificava, né, com o clube, até porque o clube não tinha uma base adequada, e enfim. Mas, mais por insistência do meu pai, eu fui, e eles se agradaram. E a minha história foi muito precoce, assim, né? Porque com 19 anos eu passei no teste, fiz 2 anos de, de juniores. No primeiro ano eu já fui guindado para os profissionais, mas não deu certo. Voltei para os juniores novamente. Com 20 anos, praticamente, nós fomos vice-campeão catarinense nos juniores, né? Nós tínhamos uma safra boa naquela ocasião. E aí, em 88, o Marcílio fez um famoso tira-teima, que quem era o treinador era o Lever Coupe. Foi aonde me lançou eu e o Jairo, né?
Foi a revelação em 88. E aí, em 89, veio a confirmação, né, da função minha. E aí eu consegui jogar o ano inteiro, em 89, onde foi a compra minha e do Jairo, né? E coincidentemente eu fui saber da história numa visita o ano passado aí em Criciúma. O seu Moacir estava junto, presente, e que na verdade eles queriam contratar o Jairo e eu fui meio que De de sobra carona. na situação, né? E eles queriam o Jairo, mas aí o presidente do Moacir, não, leva o Jairo e o Gelson. E o meu coração sempre, quando cheguei aí em Criciúma, eu jogava de meia. Na época aqui no Marcílio eu jogava de meia. Quando eu vi que a dificuldade era grande, eu dei 2, 3 passos para trás e comecei a jogar de volante, onde foi a minha real história, né? Então, assim, às vezes a gente não consegue entender os caminhos de Deus. Aí começa a entrar Deus na história, assim, é algo muito tremendo. O que aconteceu em relação à minha vida, em relação ao profissional e à vida pessoal. É verdade. Ô Gelson, eu me lembro que antes de você vir para cá, teve um jogo do Criciúma que eu fiz, eu estava narrando o jogo lá em Itajaí, onde você está, né? E, o que você jogou, você e o Jairo, foi um negócio extraordinário. Eu não me lembro a data, nada, não me lembro. Eu sei que isso está bem na minha cabeça, que quando foi anunciada a tua contratação e a do Jairo, eu falei, trouxeram os dois melhores, né? E vocês Isso. jogaram um partidaço aí num jogo contra o Criciúma, enfim. E, 89 nós tínhamos um time muito competitivo. O 88 era um time qualificado, tecnicamente, mas só que se manteve a base. E que certo. a ocasião na época era o Veiga, que era o auxiliar no ano anterior, Aham. e que foi um time que ganhou 2 taças, não conseguiu ser campeão, Uhum. mas promoveu, né, essa revelação minha e do Jairo, né, onde nós, graças a Deus, nós conquistamos essa ida para o Criciúma. Ô Gelson, e depois do Criciúma você jogou aonde? Em quais clubes você jogou? Eu fui negociado, né, do Vitória, por Vitória em 94, né, numa transação, na época eu me lembro muito bem, o Vampeta foi vendido para o PSV e o Paulo Carneiro precisava de um volante, não, obviamente não tinha a característica do Vampeta. O Vampeta era um menino que tinha qualidade, jogava como, era um segundo homem, como eu jogava, mas ele jogava, era um jogador mais técnico, né? Mas aí fiquei 6 meses. Quando eu vim fazer férias em Itajaí, aí aconteceu um rebuliço aí. Foi bem difícil, porque eu curti nas minhas férias, o Vitória começa a fazer uma reformulação, porque o Vitória foi muito mal no Campeonato Brasileiro daquele ano. Nós não caímos, mas foi mal. E quando vai mal, sempre há uma reformulação, né? Mesmo a gente tendo vínculo naquela época, o Vitória preferiu negociar. E aí eu fiquei sabendo aqui em Itajaí que o Marcílio queria me contratar novamente. Foi uma guerra, não queria voltar para Itajaí. Eu já tinha passado de Santa Catarina, né? Então, mas eu tive que voltar. Eu voltei pro Marcílio. Foi foi um momento bem difícil, mas eu voltei. Mas assim, os caminhos de Deus a gente não consegue entender, porque foi na volta do Marcílio em 94 para 95, né? 95, perdão, que foi aonde o Filipão me lembrou do meu nome e me levou para o Grêmio. Exato. Eu acredito que se eu tivesse no Vitória, certamente eu não sairia do Vitória tão fácil como eu saí aqui do Marcílio. Então, assim, os caminhos nossos, né, não são os de Deus, e assim a gente vai entendendo algumas coisas, né, nessa trajetória. Então, Vitória, Grêmio, depois eu fiquei. Aí foi um processo onde Deus entrou na minha vida, né, foi um desafio, porque depois do Grêmio eu joguei no Tubarão, retornei para o Criciúma, onde não joguei, machuquei e não joguei. Isso em 96, né? Aí em 97 e 98 foi desafiador, porque eu fiquei 2 anos praticamente desempregados. Eu ficava 9 meses desempregado, trabalhava 2, fiquei 8 meses desempregado. Nesse processo de 2 anos eu fiquei praticamente de 24 meses, 17 meses desempregado. Então foi um processo de mudança no meu caráter, foi um processo onde Deus entrou na minha vida e foi bem desafiador, né? Mas eu louvo a Deus, porque aí em 99 que eu comecei a dar uma sequência. Eu joguei aqui no Itajaí, em 99 pela segunda divisão, onde nós fomos vice-campeão. Aí o Marcílio me contratou novamente.
E aí fomos vice-campeão catarinense com aquele time em 2000, jogando contra o Joinville. E fui encerrar minha carreira em 2001 no Ceará, 2001. podendo jogar. Né? Uhum. Eu tinha força para jogar, eu acho que mais 3 anos, mas por opção minha mesmo. Eu já não sentia mais paz de estar atuando, até porque Deus estava movendo meu coração de permanecer em Itajaí. É um processo de restauração na minha alma, e enfim, foi um processo pessoal onde decidi parar, né, com o futebol, e depois foi uma trajetória como treinador, de 2004 até 2011, né, que caracterizou essa minha trajetória no futebol. Pois é, ô Gelson, você esteve antes que o Roberto Cavalo no Vitória ou depois do Roberto Cavalo? Eu não me lembro, porque o Cavalo foi ídolo Eu, lá da torcida do Vitória também, né? esse time que o Roberto foi vice-campeão brasileiro Uhum. foi no ano anterior, né? Ah, o ano anterior. Ele foi em 93, eu cheguei em 94, mas eu peguei o Cavalo no final, porque eles recontrataram o Cavalo veio do Botafogo. Ah, ok, ok. Ele saiu do Vitória, foi negociado com o Botafogo, Uhum. e no Brasileiro ele retorna novamente em 94 para o Vitória. Pois é, e no Grêmio você ficou quanto tempo no Grêmio? Você fez parte daquela decisão de Mundial Interclubes, né, Sim, ô no Gelson? Grêmio, no Grêmio, né, naquela história que eu comentei contigo do Marcílio, né, em Uhum. 95, eu fui de abril a dezembro, né, praticamente 8 meses Uhum. eu fiquei no Grêmio, né? Eu fui campeão gaúcho. Na semana que eu cheguei no Grêmio, eu não fui inscrito na Libertadores, porque tinha poucas vagas. Uhum. Participei do grupo, mas não joguei, né? E aí daí fomos para esse Mundial, e fiz parte, sim, desse Uhum. contexto. Eu joguei 42 jogos no Grêmio, né? Se fosse hoje, né, como hoje os executivos, né, as pessoas que contratam, eles contratam pela minutagem. É, Eu verdade. teria, eu teria quase 4 mil minutos de minutagem. Eu acho que para um atleta, eu acho que isso é muito, 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 tem muita vantagem, né? Verdade. Ô Gelson, e como técnico, então, até me falou do período, foi de 2004 a 2011, foi isso? Como Isso, técnico? 2004 a 2011. Eu trabalhei em 2004, 2005 no Brusque, o Brusque estava na terceira divisão, Uhum. na Série C. Naquele período foi uma adaptação minha, né? Eu subimos da Série C para a Série B de 2004, 2005 eu da Série B para a Série A do Catarinense. Então eu Uhum. fiquei 2 anos com 2 acessos. Uhum. O adversário meu era o Juventus. Nesses dois processos era o Juventus. E o Itamar Schulli era o treinador na época do Juventus e eu do Brusque. Nós tivemos os acessos. Ele sempre foi o campeão das duas e eu fui o vice, subindo, né? Uhum. Foi bem interessante isso. Mas o Brusque foram 2 anos até porque eu não tinha experiência de base, eu não tinha experiência de treinador, eu tinha, assim, de ter o domínio de gestão com pessoas, eu sempre tive. Mas a prática, no dia a dia, é diferente. Eu louvo a Deus pelo Brusque, né? Porque ele acreditou na minha pessoa. Fiquei 2 anos, foi 2 anos de vitória, de conquistas, né? E aí, dali, eu vim para o Marcílio. Me lembro muito bem que nós fizemos uma Copa Santa Catarina, se não me engano, decidimos contra o Joinville. Eu lembro muito bem que acho que o meu nome foi lembrado no Criciúma no ano depois, no ano seguinte, 2006, 2007, perdão, justamente porque nós eliminamos o Criciúma numa semifinal. Não sei se tu recorda, nós ganhamos o jogo aí de 3-2, se não me engano. E aí o meu nome ficou forte aí, né, em 2007, até porque o Criciúma foi campeão em 2006, o brasileiro da Série C. E não houve acerto com uma culha. Me recordo muito bem que o seu Moacir lembrou do meu nome, foi uma aposta minha e do Toninho. Na verdade, o Toninho, como uma pessoa mais experiente, junto com o Gonzaga na época, me trazer para o Criciúma, para mim foi uma honra, né? Voltar a Criciúma depois de muito tempo, acreditado como treinador, isso aí para mim foi uma das maiores conquistas, independente daquilo que aconteceu depois, né? Que a gente teve o vice-campeonato catarinense, fui mandado embora. O que ficou marcado aí na minha vida aí foi que eu fui mandado embora na Série B, na 23ª rodada, se eu não me engano, liderando a competição da Série B, né? E isso foi muito marcante, né? Mas é um processo.
sempre quando me encontro com o seu Moacir, muitas vezes o torcedor não compreende, naquela ocasião não compreendi, mas eu louvo a Deus pela vida do seu Moacir, porque o seu Moacir foi usado por Deus naquele período, de poder estar sendo marcado mais uma vez na história do Criciúma. Às vezes muitas vezes a gente não entende as coisas, né? O que acontece na vida da gente, né? Eu me lembro dessa oportunidade quando você esteve no Criciúma e acabou saindo como líder, né? Fazendo uma campanha realmente extraordinária. E agora, Gelson, depois de tanto tempo como jogador profissional de futebol, aí como técnico de futebol, e depois você tem trabalhado, inclusive principalmente no Marcílio Dias, né? Como homem do futebol, em outras funções, mas não treinou mais, né, Gelson? Você abdicou da carreira de técnico? Em 2011 encerrei, né? Em 2011 praticamente eu encerrei, o meu último clube foi o Marcílio Dias novamente. Nós fomos campeões da Série B, o Marcílio estava na segunda divisão, eu assumi o time, nós fomos campeões naquela ocasião, em 2010. Em 2011 eu assumi fizemos parte da Série A, o time se manteve, o time não tinha situação financeira, estava muito ruim. Mas a partir daquele ano eu tive que me ausentar do futebol, até porque havia ocorrido algo dentro do ministério, onde eu congrego, né? E eu precisei praticamente, junto com um outro pastor, estar cuidando do ministério. Eu e minha esposa, e foi uma decisão minha e da minha esposa pelo chamado, né? Pelo propósito. Eu abdiquei dessa vida de treinador, até porque Deus já estava me trazendo para perto. A gente não entende muitas coisas, né, Dante, assim, na vida da gente. A gente vai entendendo. Quando a gente leva um choque naquele momento, com algumas decepções, algumas situações, a gente acha que Deus não está no processo, mas muito pelo contrário, Deus ele está no controle de tudo. E ele, por amor, ele nos ensina, né? Então, quando aconteceu, eu vindo, estando num patamar legal de treinador em São Paulo, no Barueri, eu estava voltando, retornando para Santa Catarina, não entendendo muitas coisas. Foi um processo onde o meu pai morreu em 2008, eu retornando e vim treinar o Marcílio Dias numa segunda divisão, onde eu já estava caminhando. Então, aquele que serve ao Senhor, muitas vezes não é a aparência, é aquilo que Deus quer fazer, não é aquilo que a gente quer, né? Então, em 2011 eu me ausentei, fiquei praticamente 6 anos afastado, né, cuidando do ministério, quando em 2018 eu tive uma proposta. Eu estava um pouquinho mais aberto para poder retornar mais livre, né, do ministério. Eu tive essa proposta dos meninos do Marcílio, né? Para ter uma ideia, eu demorei 4 meses conversando com o presidente, o Lucas, na época, 4 meses para tentar entender qual era o propósito dele e até ter uma resposta e uma posição do Senhor para que eu pudesse retornar, né? Eu não queria mais ser treinador, até porque já tinham passado 7 anos, mudou, né, o formato de jogar, e para mim foi muito desafiador quando eu retornei, a nomenclatura, um monte de situações que mudaram no futebol. Eu conversava com a minha esposa, eu acho que não vai dar nem para ser coordenador técnico. Eles me convidaram para ser coordenador técnico, né? Eu não queria mais ser treinador. E aí comecei a ouvir muita coisa, e linha, e extrema, e não sei mais o que, e forma de jogar. Eu falei, Silvana, eu acho que eu não vou conseguir mais. Mas na caminhada eu fui vendo que era só nomenclatura mesmo que estava mudando, que o futebol não mudou, né? E eu acho que esse é o entendimento. E para mim foi bom porque eu me desvinculei agora do Marcílio, foi uma experiência muito tremenda que eu tive. E nesse processo, coincidentemente, em 2020, o Marcílio quase sobe para a Série C. Né? Nós estávamos na Série D, nós tínhamos um jogo contra o Araraquara, Ferroviária, um jogo de volta da Série C. E 16 pessoas pegaram Covid. E até o treinador, a comissão técnica, todos pegaram. E quem foi o treinador foi eu. Só sobrou eu como coordenador e mais o Toninho, o Toninho Oliveira, que fazia parte da coordenação física aqui do Marcílio. É o Camarão, né? Lá, o Toninho. Então, e coincidentemente, aquele dia, Deus me honrou mais uma vez, porque nós precisávamos ganhar da Ferroviária de Araraquara, lá dentro de Araraquara, com um time que só tinha 14 atletas, viajou. Um time totalmente desmontado. Nós ganhamos o jogo de 2-1 dessa Ferroviária. Então, até nisso, Deus se proporcionou para mim, né?
esse tipo de situação, voltando para o Marcílio, sendo treinador mais uma vez por um dia só, né? Na ocasião, quem era o treinador era o Vaguinho, que também pegou a Covid, enfim. E eu tive algumas experiências dentro do Marcílio mais uma vez, foram tremendas aquilo que Deus fez, e agora encerrou o ciclo agora em julho, né? Agosto, se eu não me engano. Agosto, o presidente me chamou, conversamos, tivemos uma conversa, havia uma certa pressão, né, em relação à minha pessoa. Sabe como é que é futebol, né, Dante? Mesmo no Marcílio, com dificuldade, aqui a torcida é apaixonada, né? A torcida do Marcílio é apaixonada, e existe uma pressão aqui, né, por título e tal. E aí o meu nome começou, aquilo que não era ventilado, porque eu tive que substituir um executivo que saiu. Eu fiquei um pouquinho mais na frente e eles meio que me pressionaram, né? E aí, sabe como é que é? Às vezes a direção precisa tomar algumas posições e eu deixei bem aberto para eles, ó, se vocês optarem por essa situação, vocês fiquem tranquilos, até porque eu entendo como é que é o futebol. E aí eu estou aí. Eu voltei para as minhas atividades pessoais, cuidando dos meus negócios, né? Eu tenho os meus aluguéis, eu cuido. Então, assim, eu tô em paz, eu estou na direção daquilo que Deus quer na minha vida. É verdade, é. Sabe que o teu nome aqui, eu já falei várias vezes, meu colega que está ouvindo a gente com certeza agora, o Zildo Marchilemper também, quando trabalhávamos juntos, falou muitas vezes a respeito, e outras pessoas, o Matheus Mastella, lá na RTV, a gente sempre falou, pô, o Criciúma podia trazer o Gelson para trabalhar no futebol do Criciúma, mesmo que não como técnico, que é uma função que você não exerce mais, né? Mas para trabalhar no futebol do Criciúma. Isso seria possível se houvesse um convite nesse sentido, ou a tua vida, devido à sua vida cristã hoje, é difícil para sair de Itajaí? O que você pode falar sobre isso, já que seu nome sempre é lembrado como exemplo, como homem, como cidadão, profissional, ex-jogador, ex-técnico do Criciúma, para ocupar algum cargo no futebol do Criciúma? Você viria para cá ou não, Gelson? Ó, Dante, na verdade, eu tive duas propostas quando o seu Jaime, né? O Jaime foi presidente, eu tive duas propostas. Eu não saí por uma resposta de Deus. Eu procurei o presidente do Maci duas vezes. A primeira vez, ele chorando perto de mim, falou, não, Gelson, tu não pode sair daqui e tal. Eu vi como uma resposta de Deus, porque eu falei para o Senhor que seria uma resposta de Deus se eles liberassem, né? O Marcílio. Aí eles não liberaram, eu optei por não sair como uma resposta de Deus, né? Naquele momento. A outra oportunidade foi no final, se eu não me engano, acho que na época que o treinador, na época que o Maringá veio junto com o Gilson, né? Eles queriam que eu fosse também, mas eu não senti muita paz de estar indo naquele momento, né? E aí eu não fui, né? Mas eu entendo que a partir do momento que sempre... Hoje eu estou aberto a essa situação. Naquele período, em 2011, é que eu estava cuidando integralmente da igreja. Então, tu não consegue ter essa disposição, né? Então, hoje eu estou mais tranquilo em relação a isso, até porque tem outros pastores que estão cuidando, que têm essa liberdade, né? Mas eu estou na disposição. Inclusive, até eu tive aí em Criciúma esses dias atrás aí, o presidente Vilmar, conversei com ele, existem algumas pessoas que têm esse interesse que eu possa retornar, né? Talvez pela minha história, por aquilo que eu não tenho muita coisa a oferecer. Eu sempre falo isso, né? Quando assim, é o próprio Deus que faz lembrar as pessoas da minha pessoa. Eu tenho, claro, uma experiência e me sinto honrado todas as vezes que, quando vem daí de Criciúma, a lembrança, eu vejo que é o próprio Deus, porque tudo começou aí em Criciúma. A minha vida, tanto profissional como em Deus. Né? Então, a minha esposa, ela conheceu Jesus aí dentro de Criciúma. Então, eu tenho um carinho especial. A vida em Criciúma é algo muito forte na vida da minha esposa e na minha vida. Então, assim, seria uma honra, né? Quem sabe, de poder estar retornando. Eu estou aberto, sim, né? Não faço propaganda, não coloco ninguém à disposição para forçar algo nesse sentido, até porque a minha vida é conduzida por Deus, né? Deus é que determina, né, a minha ida e a minha vinda em qualquer lugar. Então, eu tô estabelecido. Sentiria, lógico, um prazer enorme, né, de poder estar voltando a Criciúma, um clube que tanto como atleta e como treinador me acolheu, né, me
deu essa condição de ser a pessoa que eu sou hoje. Eu costumo dizer para as pessoas que os 5 anos de atleta e um ano como treinador foi a minha formação como pessoa, como atleta, de aprender as coisas, como se é um profissional, como é um treinador, como o Criciúma ele ensina muito o que é ser um treinador, né? Os confrontos dia a dia com a imprensa que ela cobra, e tu precisa ter sabedoria de como conduzir. Isso eu aprendi aí dentro de Criciúma, né? De saber lidar e saber que o processo é esse mesmo, né? Aquele que aceita o desafio como treinador e como atleta precisa saber que existem as pressões, existem as formas de tu como conduzir, que faz parte. Aquilo que é mais dado é mais cobrado. Então você precisa ter sabedoria de como conduzir esses processos. E eu louvo a Deus por Criciúma, porque Criciúma foi a base da minha vida nesse sentido profissional. Que legal ouvir você falar dessas coisas tão boas e da tua experiência de vida, né, e testemunhos que você traz pra gente. Ô Gelson, para quem não sabe ainda, você é pastor e qual é a sua igreja aí em Itajaí? Eu congrego há praticamente 96, nós temos 96, 2006, 16, mais 28 anos na comunidade Nova Aliança. Nova Aliança. Com o pastor Zay, Nova Aliança. A minha esposa nasceu aí em Criciúma, né, na fé, mas nós quando retornamos, nós, né, abraçamos a igreja e fui consagrado a pastor em 2004, né, na minha caminhada, mas não exercendo a função, né? Na verdade, eu tinha um chamado, a revelação veio, diversas pessoas, né, profetizavam sobre a minha vida. Quando falava isso, pastor, eu falei, meu Deus, não quero isso, mas nem pensar, né? Mas não é que a gente queira, é o chamado que Deus coloca e determina, né? E aí Deus vai trabalhando nesse processo. Vai De capacitando, 96 né? a 2004, foram praticamente 8 anos, né, nesse processo de palavra, de restauração, de processo, e aí... Mas eu comecei realmente a pastorear mais efetivamente em 2011, a igreja em si. Eu pastoreava grupos pequenos, né, assim como a gente faz, mas não guindado como pastor, né? Mas quando a gente é ordenado, que a gente é ungido, foi em 2004, né? E a gente está aí, né? A gente só pastoreia quando a gente realmente é chamado no local, as pessoas, né? Quando a gente é tratado em outro lugar, a gente não é chamado. Inclusive, até tive, coincidentemente, eu posso contar, em 2007, quando eu fui chamado para trabalhar em Criciúma, né, todos sabiam que eu tinha, né, que eu era cristão, que eu era pastor, e que o senhor Moacir falou assim, na sala da comissão, Gelson, não quero ver tu pregando aqui dentro. Aí eu falei para ele assim, senhor Moacir, vamos fazer o seguinte, senhor Moacir, o senhor me chamou para pregar ou para trabalhar como profissional? Eu falei, não, como profissional, então o senhor vai me ver eu trabalhando, né? O senhor não vai me ver eu fazendo igreja aqui dentro do clube, o senhor não vai me ver, até porque o entendimento que eu tenho de igreja não é um templo. Nós nos reunimos no lugar, mas a igreja somos nós. Somos nós. Né? Somos nós. E aí eu comecei a explicar para ele de que a minha profissão eu vou exercer, eu sou rígido, obviamente que eu não falo palavrão, eu tenho os meus conceitos, né? Eu não sou contra quem fala, mas eu tenho a revelação, a luz caiu dentro de mim, eu falava muito palavrão, sabe? Quando jogava. Depois que vem a revelação, que a gente entende que o Espírito Santo mora dentro da gente, que a gente precisa ter uma casa limpa, né? A gente vai mudando os nossos conceitos, né? E aí foi uma conversa bem legal com o senhor Moacir, foi muito, muito tremendo. E a minha passagem aí, de 9 meses, marcou isso. Porque eu fui limpo, né, em relação a isso. Eu tinha esse entendimento, sabe, Dante? De que eu fui chamado para trabalhar, não fui chamado para pastorear. Obviamente, se quem quisesse um conselho, as pessoas iam ver quem eu era no dia a dia. Exatamente. Né? A pregação, nas atitudes. A pregação é dia a dia. Tem lugar que tu pode falar, tem lugar que tu não pode falar. Então a gente tem que ter sabedoria nesse meio do futebol. Eu também entendo, mesmo na minha profissão, e muitas vezes eu me cobro, sabe, Jans? Porque às vezes eu falo alguma coisa no microfone, né? Eu trabalho como voluntário aqui na Aba Pai Rádio Digital, mas tem a minha
a minha função como contratado na Rádio Cidade em Dia e tem também minha função na RTV. Às vezes eu falo alguma coisa, mesmo que em brincadeira, e depois eu fico pensando, puxa vida, será que eu não fiz errado? Porque no meu ponto de vista, a gente prega, pastoreia também, eu não sou pastor, né? Mas a gente prega, a gente pastoreia no exemplo do dia a dia, no trabalho sério, correto, né? Não precisa nem uma palavra, às vezes, para pastorear e para pregar. O exemplo é o que fala mais alto, muitas vezes, né, Gelson? Sim, sim, sim. O nome pastor, eu evito, né, que as pessoas me chamem de pastor. Na verdade, quem chama de pastor é o meio aonde a gente pastoreia, Uhum. né? Eu gosto de ser chamado como Gelson, como filho, porque antes de ser pastor, eu sou filho de Deus. Então, assim, a gente não. Esse título, né, que foi colocado, porque essa nomenclatura existe um peso, né, e você precisa ter os cuidados, né, de responsabilidade. E quando a gente está trabalhando numa atividade secular, a gente não é pastor, a gente é tratado como o Gelson, né? E é assim que funciona. Mas a gente pode estar ministrando, falando do amor de Deus, porque o chamado não foi simplesmente só para o pastor falar do amor de Deus, né? Uhum. O chamado, todos aqueles que cuidam de pessoas são pastores, Verdade. né? Verdade. Todos aqueles que se importam com alguém, pastoreia alguém, né? As pessoas têm um rótulo de achar que o pastor é aquele igual o pastor Telmo aí, que tem lá quase 5, 6 mil membros, né? Ele tem a responsabilidade, mas ele não consegue pastorear todo mundo, ele precisa ter uma equipe, Verdade. né? Para Verdade. que possa ser estendido essa situação. Muito bem, espero que um dia, não sei se você já veio em algum culto na Aba Pai, se não veio, está convidado para vir um dia aqui, né? Num Não domingo visitar consegui a vir, gente. mas há um desejo no meu coração, né? De poder estar aí, Que bom. Você vai, estar junto, né? De pa- poder. pastor Thelma e a pastora Viviane com certeza vão ficar muito felizes. Aliás, eu sempre digo quando eu converso com quem jogou no Cristina que o pastor Thelmo também jogou. Não chegou a ser profissional, né? Mas teve lá acho que no juvenil, eu não sabia, né? Fiquei sabendo depois. O homem bateu uma bolinha também, viu? Diz que jogava bem, diz que joga bem ainda, viu, Jess? O pastor Telmo teve antes dele abrir a igreja em Criciúma, né? A Uhum. Aba Pai. Nós fomos abençoados, né? Através da vida dele, da sua esposa. Ele veio pregar algumas vezes aqui nos jovens e na igreja local aqui. Então, assim, eu particularmente tenho um carinho muito especial pela vida dele e me sinto muito, muito feliz, né? De ver aquilo que Deus tem feito na vida desse casal, né? Dessa família. E eu louvo a Deus porque ele, assim como alguns pastores aí nessa cidade, têm sido usados por Deus, né? Verdade. Existe algo diferente sobre a vida do Telmo e da pastora Viviane, né? Junto com a equipe, que ele possa continuar sendo, né? Essa voz profética, né? Que tem sido. É verdade. Ô, Gelson, sabe que eu tenho falado com ex-atletas de outras épocas, como é o seu caso, já trouxe aqui o Wilson, o Roberto, o goleiro, o Alex Maranhão, o Suériton e outros tantos que participaram do programa Fé em Campo. Sempre com muitos testemunhos, sempre todos têm um testemunho, independente da igreja que frequentam, independente da sua posição em relação à vida cristã. Sempre tem um testemunho que a gente consegue ouvir. E eu, agora, de uns anos para cá, de 3, 4 anos para cá, eu tenho notado um comportamento diferente por parte dos atletas. Os jogadores de futebol hoje são muito mais profissionais do que antigamente e também com um envolvimento na vida cristã muito grande. No que, no meu ponto de vista, Gelson, só tem feito bem, porque eu sei que há tempos atrás se criticava muito o atleta por causa da sua Sim, sim. oração, alguma coisa assim. Uns achando que não precisava se expor tanto, enfim. E hoje a gente já vê que a própria imprensa, alguns críticos já têm uma visão diferente, porque o comportamento, eu vejo, por exemplo, o grupo do Criciúma, o ano passado, fez uma temporada difícil, disputou uma segunda divisão estadual, junto com o Campeonato Brasileiro, e a gente não teve nenhum conhecimento de nada, sabe, que desabonasse esse ou aquele. Claro que algum deve ter errado em alguma coisa, e todos nós erramos, né? Mas é diferente, e a gente vê os jogadores mais unidos. Aqui mesmo na igreja, a gente vê os jogadores vindo aqui, congregando na igreja, em outras igrejas também. Então, tem ajudado muito os jogadores de futebol. E você que está envolvido diretamente com isso, vê também desta forma, Gelson? Eu louvo a Deus assim,
por aquilo que tem acontecido no Brasil. Eu peguei uma época difícil, né? Porque eu quando me converti em 96, eu logo cheguei no Criciúma e eu fui muito perseguido. Mas o mais tremendo disso tudo, que a gente é perseguido, mas assim, era o primeiro amor, e a gente muitas vezes eu lembro muito bem que na época, tirando 96 que eu estive aí já convertido, eu trabalhei praticamente 5 anos, né, no mundo, no Criciúma. As pessoas tinham uma relação comigo diferente. Quando eu me converti, houve uma perseguição, e era muito difícil você falar do amor de Deus naquele período, muito difícil. Tanto que uma semente que a gente lançou foi o Wilson, né? E o Wilson, glória a Deus que ele conseguiu ter uma experiência com Deus. Eu acho que já valeu a pena todo o processo que eu tive aí, né? Verdade. De poder ter ministrado o Wilson, e isso foi fundamental. E a gente não consegue ver, a semente tu não consegue, tu lança e tu não consegue ver qual tempo que vai ser é, ganho, né? Ou vai gerar um fruto dessa semente. Às vezes a gente lança algo em algum lugar e acha que, não, parece que foi em vão, mas não é, né? E o que está acontecendo hoje dentro da nação é isso. Muita gente pagou um preço. Eu lembro muito bem que Baltazar, Silas, lá atrás, Verdade. né? Que foram pessoas que pagaram um preço muito alto para que o evangelho pudesse chegar. Porque há uma resistência, né? Eu lembro muito bem, contei a história para, né, para todos aí sobre o próprio seu Moacir, né? A visão que as pessoas têm. Porque muitas vezes também, muitos cristãos não fizeram coisas que poderiam ser feitas, Correto. né? Então, acho que hoje, quanto mais essa liderança, esses meninos, né, que têm se convertido, andarem com pessoas maduras, né, líderes maduros, o que muitas vezes ocorre, Dante, é que alguns meninos desses não têm um pastor que possa orientá-los. E Exato. aí eles querem fazer, aí dá confusão. Eu, como treinador, eu tive muito problema com meninos cristãos. Uhum. Eu tive muitos problemas. Para ter uma ideia, eu estava trabalhando no Barueri e eu tinha a palestra, 2 horas da tarde. Uhum. E aí, sabe quem chega por último? Os 7 meninos que resolveram fazer uma reunião antes da palestra, Uhum. entendeu? Então, assim, faltou sabedoria. Aí eu, Certo. como cristão e como treinador, né, eu preciso tomar posição. E expliquei para eles, chamei o líder e falei, querido, não é assim. Tu tens outro dia, um dia anterior para tu fazer a tua reunião. Vocês, ao invés de você testemunhar que o cristão tem que ser o primeiro a chegar, o cristão tem que ser o primeiro quando está fora de uma lista ou está na reserva, que está orando pelo treinador, orando pelo presidente. E a maioria desses meninos, às vezes, eles acham porque é cristão, ele tem que jogar, tem que ser campeão, tem que ser. Não é isso. Uhum. Não é isso que tem que ser feito. É verdade. Então, o que tem acontecido, Dante, é que muitos deles agora têm andado com liderança que discipulam, que orientam, né? Que ali, na verdade, eles estão para ser luz, para ser referência, Uhum. para trazer a paz, para trazer o direcionamento, que é isso que necessita, né? Dentro desse contexto, que é isso que tem crescido. Por coincidência, o pastor Telmo, até no culto de domingo, né? Eu vim no culto de domingo à noite, e mais ou menos parte da palavra direcionada nesse sentido que você abordou agora, que às vezes, na ânsia de estar mais presente na vida cristã, as pessoas que não têm a devida orientação acabam até atrapalhando, né? Então é preciso ser Sim, bem orientado para fazer as coisas certas, na hora certa, no local certo, né, Gelson? sim, porque tu é visado, tu levanta uma bandeira, Isso. tu coloca uma faixa, porque Jesus salva, Jesus é isso. Tu tem que assumir, É. porque tu vai ser visado. Não é que tu não tenha, que tu tenha mais responsabilidade que o outro, não é isso. Não é isso, é que tu vai ser visado, tu vai ser questionado, tu vai ser. Então, precisa ter sabedoria. E aquilo que nós falamos muitas vezes é na ação que tu vai ganhar alguém. É no pouco falar, é no testemunho, né? Que tu vai, o Dante tem alguma coisa para me oferecer. Então, as pessoas vão notando. Foi o que aconteceu comigo na minha conversão, né? A minha esposa foi primeiro. Uhum. Para ter uma ideia, ela, ela queria
trazer a palavra que ela ouviu toda para mim. Eu chamava ela Cala a Boca Batista. Ela ia na igreja do pastor Ulisses, né? Veio a falecer. E ela pregava para mim. E eu, para mim, aquilo ali para mim era terrível, né? Aham. Mas quando eu comecei e ela começou a vivenciar algo sem muito falar, uma transformação, opa, eu me aproximei, vi que a coisa era boa, estava mudando a relação, eu falei, eu quero experimentar isso. E as pessoas querem isso. As pessoas não querem muito falar, elas querem é no agir, é na ação das pessoas que eu vou ganhar as pessoas, né? Entender que eu sou luz, que a luz ela vai prevalecer sobre as trevas. Você é aquele que não tem entendimento. Verdade, o exemplo é fundamental e importante. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço para o Edivaldo Correia, lá na Santa Luzia, que está ouvindo a gente. Ele ouve sempre o programa. Um grande abraço, Edivaldo Correia. O Zildomar Schlemper, nosso irmão de fé também, sempre fala do Gelson e sempre que tem esse pessoal do Gelson, o Wilson que já esteve aqui e outros mais, o Schlemper está sempre acompanhando também. Um abraço também para o João Pedro Herman e a Zuleide Herman, lá no Aquático Parque Verde, aquele paraíso extraordinário ali no Balneário Rincão. Um grande abraço. Bom, ô Gelson, infelizmente a gente não tem tanto tempo, porque é tão bom conversar contigo, né? E aprender tanto contigo e ouvir você é importante. Qual foi a maior experiência com Deus que você teve até hoje? Algo que te arrepiou, que te fez chorar, sentir uma emoção diferente, assim? Que tipo de testemunho nesse sentido que você tem para quem nos ouve, nos assiste pela aba Pai Rádio Digital, Gelson? Nesse processo eu tenho muitos testemunhos, né? Eu posso dizer que um dos testemunhos tremendo foi a mudança minha em relação à bebida, né? Eu tive uma experiência muito, muito tremenda com Deus, porque assim que eu me converti, em 96, eu tomava muito, eu bebia muito. Parecia que não, mas depois você vai ver o histórico, né, familiar, avô, ela é alcoólatra, Eu né? nunca Então, imaginei isso. é difícil, né? Nunca imaginei. É bem difícil. E aí, o maior desafio meu era como é que eu vou me converter, vou aceitar Jesus, vou me batizar, bebendo desse jeito. As pessoas, às vezes a gente acha que a gente tem que largar tudo para depois se converter e se batizar, e não é isso. É, Eu acho que a maior experiência que a gente pode ter, um testemunho, é entender e a convicção do crer, né? De saber que Jesus é o Salvador e Senhor da nossa vida e que Ele vai fazer. À medida que nós vamos abrindo para Ele agir, né? As coisas acontecem, exato. né? Então, eu acho que a maior experiência minha foi essa, uma das maiores, né? Uhum, Foi eu deixar a bebida. Eu me lembro muito bem que eu me batizei. E logo que eu me batizei, eu fiquei 3 meses desempregado depois que eu vim para o Grêmio, uhum. no Mundial. Eu fiquei 3 meses desempregado. E, e eu fui parar no Tubarão, depois disso. E você foi batizado E aonde, aí, Gelson? eu fui batizado em Itajaí mesmo, Já, já. aqui em Itajaí. Uhum, É. E eu me batizei e na outra semana eu me empreguei. Imagina só, eu uhum, estava três, eu fiquei Mundial, jogando o Grêmio 42 jogos, eu pensei que, sabe, eu pensei que eu ia para o Cruzeiro, para o Paraná, para um monte de lugar e até voltar para o Grêmio. uhum, Eu fiquei 3 meses desempregado. E depois de 3 meses, eu fui, uma semana que antecedeu a minha ida para o Tubarão, eu me batizei e veio uma alegria muito forte no meu coração, independente de onde que eu ia. uhum. Havia uma alegria no meu coração. E aí eu estou jantando com a minha esposa lá em Tubarão e eu falei para ela, nega, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir uma Malzebir. Tomei uma Malzebir. No outro dia eu pedi mais uma. Nega, eu vou pedir mais uma. E de lá para cá, depois dessa segunda, eu nunca mais bebi. Uhum. Entendeu? Foi uma das experiências muito tremendas que eu tive com Deus, foi que o próprio Deus fez com que... Não foi uma forçação de barra. Uhum. O próprio Deus me libertou. Né? Então, assim, foi uma experiência muito, muito jóia naquilo que Deus fez, né? O largar da bebida. E para mim não me falta... Não condeno quem toma a sua cerveja, hoje mesmo sendo cristão, não condeno isso. Uhum. Né? Até porque a Bíblia diz que eu não devo me embriagar, né? Tem Uhum. pessoas, né, tem cristão que toma sua cerveja, seu vinho, não sou contra, né?
Mas para mim, como é que eu vou pregar, né, para as pessoas? Então Deus Verdade. faz individual, né? E comigo ele precisava fazer, né? E graças a Deus eu lembro muito bem, morando em Criciúma antes de me converter, eu e o Jair se reunimos muito com a esposa, né? Nós fazíamos um Uhum, churrasquinho e nós mandávamos comprar uma cerveja, a Skol ou a Brahma, que era melhor na época. uhum. A minha esposa e a esposa do Jair compravam uma tal de Catarininha, catarinense, não sei o quê. Isso, é. Catarina. E aí nós tomávamos a catarinense, depois nós íamos para comprar outras cervejas, Aham. entendeu? Então, assim, eu lembro muito bem que era um vício já estava virando algo muito que não tinha mais segmento naquilo. Então, Uhum. para mim foi, mediante a tantos testemunhos que eu tenho, Dante, assim, foi forte. Outro também que eu posso falar para ti foi a restauração do meu casamento, né? Porque se Jesus não vem sobre o meu casamento com a minha esposa, hoje eu sou casado há 33 anos, né? Uhum. A família, todas as pessoas imaginávamos que não íamos durar um ano. Passaram por crise também. Muita crise. Na Uhum. verdade, a minha esposa iniciou esse processo de conversão justamente porque nós tínhamos crise. Eu recém ido para Criciúma, casei, Uhum. ela acostumada a trabalhar, eu sem sabedoria deixava ela dentro de casa, né? Uhum. Muito difícil. Eu não tinha esse entendimento, era um menino de 22 anos, ela de 21. Então isso frustrou, havia conflitos, né? Uhum. E ela procurou, depois ela começou a procurar pessoas e teve um encontro com Jesus e aí Deus foi trabalhando o processo, né? E eu acho que a bebida e a consolidação do meu casamento, eu acho que foi algo fundamental em relação a tantos que Deus já fez, né? É, a família sagrada, né? Bom, tá, É, a nossa chamada tem ainda 5 minutos. Restam apenas 5 minutos, então rapidinho. Você tem, certamente se acompanha sempre o Criciúma. Pelo que você sim. está vendo do Tigre aí, será que esse ano, depois de 10 anos, o Criciúma vai ser campeão estadual? Eu sei do teu vínculo com a cidade, com o Marcílio, mas sobre o Criciúma, você acha que, pelo que está acontecendo, tem condições de ser campeão esse ano, Jasso? Eu acredito o Criciúma como o favorito. Eu também penso assim. Hoje ele é o favorito. A gente sabe que uma competição é muito. Acontece muitas coisas dentro do contexto, mas ela inicia a competição pela manutenção do treinador, pela base que tem, né, pelo histórico que fez o ano passado o torcedor, né? Abraçou o clube, a cidade abraçou o clube novamente. Então, 14, 15 mil pessoas no estádio. Imagina isso com um time fortalecido, um time forte. A gente sabe jogar dentro de Criciúma com a massa, com a moral, é muito difícil você perder. E você não perdendo dentro de casa, isso é crédito, né? Dentro da competição. Então, ele sai na frente, sim. Eu acredito, eu acredito que vai ser uma competição muito difícil. Eu acho que o nível não vai ser um nível tão alto. Acho que é um nível médio para baixo da competição. Mas eu acho que os grandes, nesse ano, eles vão prevalecer um pouco. Tá certo, vamos, espero que tenhamos um bom campeonato. Bom, temos 4 minutos. Ô Gelson, passa uma mensagem pra gente aí sua, como o Gelson, ex-atleta do Criciúma, ex-técnico do Criciúma, que eu espero vê-lo um dia aqui trabalhando no Criciúma, tomara que isso aconteça mesmo, né? Mas Deus sabe de todas as coisas e a hora é dele, não é nossa. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para o torcedor do Criciúma neste momento e também para os ouvintes da aba Pai Rádio Digital. Eu vou usar desse momento que a nação vive, né, de poder falar algo daquilo que eu tenho vivenciado e presenciado em relação àquilo que está acontecendo no Brasil, né? Eu acho que é um momento de que muitas pessoas acham que está tudo terminado, que vai ser muito ruim todo esse processo que está acontecendo dentro da nação. Eu acho que Deus jamais perdeu o controle de todas as coisas, né? Eu acho que nós precisamos, né, como família, como Estado, como cidade, né? E nós que temos a luz, nós que temos Deus, nós precisamos entender que Deus está no controle de todas as coisas e a nossa função é crermos, confiarmos em busca das nossas conquistas pessoais e principalmente daquilo que Deus quer na nossa vida como propósito, né? De restaurar a família, de continuar sonhando em ganhar pessoas, de amar o próximo, né? Ainda hoje eu estava meditando sobre isso, né?
sobre amar o próximo, o que que é, né? Se a gente for ver o contexto, né? Estava lá um, um cara da lei querendo questionar Jesus, né? É. E simplesmente passou um levita, passou todo mundo e veio um samaritano lá cuidar daquele que se machucou, né? Então nós precisamos ter isso. Independente das circunstâncias que estão acontecendo, a igreja, né, nós, como povo, nós precisamos entender que nós precisamos continuar no propósito. Né? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus é amor. Deus cuida, né, da nação. Mais E o uma vez, viu, Brasil, Gelson? Desculpa te interromper, mas mais uma vez você fala algo que eu escutei domingo aqui na igreja, na ó, pregação do pastor Temer, ele falou exatamente isso. Gente, Deus está no controle. está no controle. Assim, é que o Espírito de Deus, ele é tremendo, né? Eu não ouvi o Theo, mas eu entendo isso. Nós não podemos. O nosso entendimento é espiritual. Nós vivemos no plano terreno, mas nós somos de Deus e o Brasil é de Deus. A nossa função hoje é entender isso, de que cuidar da família, cuidar da esposa, cuidar do marido, cuidar dos filhos, é essa alegria que vai prevalecer, né? Nós não precisamos ser só felizes, nós precisamos ter alegria, porque a alegria permanece. E essa alegria nós entendemos que só está em Deus. E que nós temos essa resposta, né? O Dante que tem a resposta, é o povo que está ouvindo, de saber que Deus está no controle de todas as coisas e que Deus é um Deus que nos abençoa, né? Passamos por aflições, por lutas, por guerras, mas Deus nunca escondeu isso. E que nós precisamos estar, o ano de 23, né? Aberto para aquilo que Deus quer fazer, né? E saber que Deus é um Deus de vida, Deus de conquistas, né? Deus de restituição, né? Que eu entendo que será um ano de restituição, né? Para aqueles que realmente creem. Gelson, vai encerrar a nossa chamada. Obrigado, meu querido. Deus te abençoe e a gente vai conversando aí. Espero logo te ver também aqui em Criciúma. Um grande abraço, fica com Deus e obrigado pela entrevista, Gelson. Eu que agradeço. Deus abençoe cada um de vocês. Valeu, fechou o nosso tempo de chamada com o Gelson, né? A gente poderia falar com ele aqui muito tempo ainda. Gelson é uma pessoa especial, né? Um cristão e foi um grande jogador de futebol no Criciúma e outros clubes, né? E aceitou o nosso convite. Eu agradeço muito ao Gelson, que falou diretamente de Itajaí com a gente, aonde ele reside. E que legal ouvir do Gelson que ele não parou com o futebol, não. Ele tem a sua ligação, o seu ministério, seu envolvimento como pastor na igreja lá em Itajaí, mas estava trabalhando até pouco tempo lá no Clube Náutico Marcílio Dias, e quando falei sobre isso, né, que eu sempre ouço falar, e eu sempre digo também que o Gelson é um profissional que deveria vir para o Criciúma, né, para a base, ou para exercer um cargo ali de diretor de futebol, em alguma coisa assim, né, na parte administrativa de gestão do futebol. Já sou uma pessoa extraordinária, seria um reforço fantástico e um reforço maior até do que certos jogadores que são contratados para jogar futebol, porque futebol não se ganha só dentro de campo, se ganha fora de campo também. Puxa, que entrevista bacana, né? São entrevistas como essa que nos enchem o coração, e eu já disse isso aqui outras vezes, vou falar de novo. Eu recebo ensinamento sempre aqui dentro da Igreja Abapai, né? Cada culto que eu venho, eu aprendo mais uma coisa. Estou sempre aprendendo algo novo. Mas com os meus entrevistados aqui no Fé em Campo, eu também tenho aprendido muito. Isso ajuda a reforçar a minha fé, que tem que ser muito maior, né? Falei isso aqui quando entrevistei o Wilson, quando entrevistei o Gessé, e outros que eu já entrevistei, que eu não me lembro de todos, né? Então foi muito bom falar com o Gelson aqui no nosso Fé em Campo. Gente, o Campeonato Catarinense começa nesta semana, né? Nós teremos hoje,
está acontecendo neste momento, falando de quinta-feira, né? No dia da apresentação inédita do programa, nesta quinta-feira, tem o lançamento do Campeonato Catarinense. Ontem, quarta-feira, tivemos o jogo a decisão da Recopa Catarinense, jogo único, né? Brusque e Marcílio Dias. E o Campeonato Catarinense começa sábado. Criciúma estreia domingo. Criciúma que ano passado amargou, né? 2022, a Série B do Campeonato Estadual, que é terrível, né, gente? Mas o Criciúma está de volta à Série A. Então, só para lembrar, nós teremos neste sábado, serão 3 jogos, né? Neste sábado. Então, o jogo de abertura será às 16h30 lá na Arena Condá, em Chapecó. Neste sábado, dia 14, Chapecoense e Avaí. E nesse sábado também, às 19 horas, tem Figueirense e Catarinense, no Orlando Scarpelli. E às 20 horas desse sábado, Camboriú e Joinville, lá em Camboriú. E aí, no domingo, tem mais 3 jogos, né? Domingo, às 17 e às 19 horas. Às 17 horas, em Itajaí, joga o Marcílio Dias e Ercílio Luz. Esse jogo aqui é interessante, porque o Marcílio Dias joga onde? No estádio Ercílio Luz. Vai jogar contra quem? Contra o Ercílio Luz. É isso, né? Então, Marcílio Dias e Ercílio Luz, domingo, às 17 horas. E no domingo, às 19 horas, tem Brusque e Barra, lá no estádio Augusto Bauer. E também, 19 horas, no estádio Heriberto Wilson, Criciúma e Concórdia. É a primeira rodada do Campeonato Catarinense da Série A. O Criciúma, então, estreia em casa, domingo, às 19 horas, contra o Concórdia. Jogo difícil. O Concórdia fez uma preparação muito boa, sob o comando do técnico Itamar Schulli, que também é outro que vem do ano passado já, como técnico do Concórdia, que manteve uma boa base também, né? Então, Criciúma e Concórdia, domingo, 19 horas, neste domingo, 19 horas, no estádio Heriberto Wilson, com casa cheia, com certeza. Depois, na segunda rodada, o Criciúma vai jogar fora, contra o Barra, que vai ser na quinta-feira, dia 19 de janeiro. Então, vou dar só as 3 primeiras rodadas. Na terceira rodada, o Criciúma também joga fora, né? Joga lá em Chapecó, contra a Chapecoense. É longe, hein, gente? Mas é isso. Campeonato Catarinense Série A 2023. Um campeonato que esse ano promete, viu? Eu creio que, pelo que eu estou vendo, até pensava um pouco diferente, mas hoje já tem essa visão, porque a Chapecoense está contratando jogadores conhecidos, o Brusque também, mantendo alguns jogadores e contratando, o Avaí também, que foi rebaixado para a Série B do Brasileiro, também contratando jogadores importantes, né? O Atlético Catarinense, que vai debutar na Série A, também contratando, inclusive jogadores bastante conhecidos, tendo o dedo do Romário, que é o embaixador, né? Do time lá do Atlético Catarinense de São José. Então, a verdade é que nós temos aí a possibilidade de termos um grande campeonato catarinense, né? Muito bem. Aqui no fechamento do programa, estava lendo uma mensagem aqui, né? Romanos, Provérbios 20, 22. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e Ele te livrará. Então é importante sempre fazer uma oração, né? Quando eu saí de casa, minha esposa estava meio de baixo astral, e aí ela me perguntou o que está acontecendo. Eu falei, isso. Ela disse para mim assim, olha, espera em Deus, que o tempo dele é o que interessa, não adianta as coisas. Aí ela falou, lembra o que o pastor Telmo falou no culto de domingo, né? Para a gente não adiantar o processo, né? O processo é o processo de Deus, que é normal, né? É a vontade e o tempo dele. E às vezes a gente quer se vingar de alguma situação, por isso eu li aqui Romanos, Provérbios 20 e 22. Sobre essa questão de vingança também, hoje em dia se fala muito nisso, né? O Gelson, nosso entrevistado, falou sobre esse momento que a gente atravessa no país, que é um momento difícil, e a gente também vê manifestações vingativas, né? De tudo quanto é lado, sem entrar no mérito desse ou daquele, mas aí é assim, quando há essas divergências, muitas vezes há esse sentimento de vingança também, né? Então eu estava olhando aqui uma mensagem, né? Contrariamente ao que o mundo pode dizer, a vingança nunca é doce. Se alguém comete uma injustiça para com você, não procure revidar. E muitas vezes acontecem injustiças na vida da gente, né? Então essa coisa do revide, isto não é amor e não vem de Deus. É muito difícil, porque o ser humano é assim, né? O ser humano, a gente fica com raiva, né? Explode às vezes, tem que se segurar, então é complicado, né? Mas
Essa coisa do revide, da vingança, não é amor e não vem de Deus. Concentre-se, ao invés, em se recuperar, perdoar e seguir em frente com a sua vida. Esse é o comportamento maduro e devoto. Então é assim, então uma oração em cima desse assunto, né? Meu Deus, peço que eu nunca me rebaixe ao nível daqueles que me ofendem. Ajuda-me a me recuperar e a perdoar em vez de buscar obter a vingança. Eu sei que não há nada na vingança, que eu possa agir com amor, Senhor. Em nome de Jesus, oro. Amém. Essa é uma oração que eu fiz para mim e para vocês que acompanham o nosso Fé em Campo aqui na Abapai Rádio Digital. Então é isso, gente. Nosso convidado desta semana foi o Gelson, com quem a gente conversou, ex-jogador do Criciúma, ex-técnico do Criciúma, e é um cristão exemplar, uma pessoa que tem uma vida, nos oferece uma vida exemplar, né? O Gelson foi o nosso convidado, falamos de vários assuntos dele como profissional do futebol, da vida dele, testemunhos de vida, testemunho de fé. Foi muito legal entrevistar o Gelson aqui no nosso Fé em Campo. O programa é apresentado inédito sempre na quinta-feira, das 22 horas às 23, das 22 às 23, com reprise sempre na sexta-feira, meio-dia. Se você ainda não... Você que está ouvindo pelo aplicativo, claro, é porque instalou o aplicativo, é no seu celular, né? O aplicativo é da Igreja Abapai Church. E aí, quando você abre o aplicativo, instalou, na parte superior do aplicativo, em cima ali, tem o play da rádio, o sinalzinho de play da Abapai Rádio Digital. Você clica e ouve a Rádio Digital, tem vários programas, entre eles o Fé em Campo, né? Nas quintas-feiras às 22 horas, com reprise na sexta, meio-dia. E tem vários programas e muita música, uma programação musical muito legal, e certamente virão muitas novidades ainda para você, né? Mas avise o pessoal aí, os seus amigos e amigas, para instalar o aplicativo da Igreja Abapai Church, tendo acesso à Abapai Rádio Digital. E também, você que está nos ouvindo pelo nosso aplicativo, lembrando que nós temos o canal de YouTube da Abapai Rádio Digital, né? Onde você assiste a gente, ouve e assiste a gente. Então, vá lá no YouTube, procure lá Abapai Rádio Digital, aí você vai se inscrever, né? Aperta lá, clica no sininho para receber notificações e avisa ao povo aí que nós temos o nosso canal de YouTube da Igreja da Abapai Rádio Digital. Tá bom? Bom, meus amigos e minhas amigas, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Aprendi um pouquinho mais da minha vida e assim a cada programa, com cada entrevistado, eu vou aprendendo um pouco mais. E tenho muito para aprender e muito, mas muito para melhorar como cristão também. E por isso, para mim também é um aprendizado. Abapai Rádio Digital, nós levamos aos ouvidos e aos olhos, mas é Deus quem leva ao coração. Um abraço, meus amigos e minhas amigas. Fiquem com Deus, que Ele nos abençoe e até mais.